Então, bom dia. A gente faz nossa leitura das cartas de Cristo todo domingo. Hoje a gente vai continuar a leitura da carta 8. Então, para quem está aqui agora e para quem vai assistir depois no YouTube, sejam bem-vindos. Então, vamos fazer nosso centramento, chegar. Só saber onde está minha... Então, vamos fechar os olhos, inspirar, expirar. Trazer a consciência para o corpo. Sentir a vida acontecendo em cada respiração. Perceber os pés no solo, como se fossem raízes indo em direção para o núcleo da terra. E de lá, uma energia avermelhada de vida vital vem subindo por essas raízes. Preenchendo todo o nosso corpo de energia vital. E do topo da nossa cabeça, uma feixe, um fio condutor vai se conectando com um grande sol central. E vamos imaginar uma luz dourada brilhando em todo o nosso corpo. Se conectando com a consciência divina. Pai, Mãe, Vida, Tu és a minha vida, meu constante apoio, a minha saúde, a minha saúde, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Sei que meu propósito final é te expressar. Sei que quando falo contigo, eu envio um raio de luz de consciência humana para a sua consciência divina. E quando eu escutar, tu entrarás na minha consciência humana. Meu coração, meu espírito estarão mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Assim é. Inspira. Bom, vamos lá. Lendo estas cartas pela primeira vez, você poderá determinar onde você está, mental e emocionalmente. Você está bloqueado no processo espiritual por sua teimosia, adesão às suas crenças atuais? Depois da devida reflexão, você é capaz de compreender que tudo o que está defendendo tão fortemente é somente crença irracional? É absolutamente vital para o seu desenvolvimento espiritual que você, enfim, compreenda plenamente os princípios de sua mente humana.
e do funcionamento emocional. Você pensa que sabe, mas não compreende completamente. Você apenas poderá compreender afastando-se disso completamente, transcendendo, se movendo até as dimensões de percepção e de experiências mais elevadas, entrando na verdade em si mesma. Somente então começará a perceber que você e todas as outras pessoas do mundo têm vivido, orientado suas vidas quase que inteiramente pelas crenças humanas, não pela verdade. Muitas pessoas acreditam de todo o coração que ao rezarem pedindo para receber tal coisa, viver tal experiência, ou receber a boa orientação para certa situação, elas verdadeiramente receberão o objeto, a experiência ou orientação para melhorar o seu bem-estar. Elas acreditam que quando receberem a resposta à sua oração, se a receberem, se alegrarão sinceramente e seguirão imediatamente o conselho, independente de quais sejam as condições presentes, porque vindo do divino, só pode ser a resposta correta que conduz à felicidade. No entanto, quando se depara com um tal desejo, objeto, experiência, orientação, os que recebem a graça divina, às vezes ficam tão perturbados e desorientados que são incapazes de aceitar a intromissão da consciência divina, exatamente como tinham pedido, e não sabem o que fazer diante disso. Se a mente fica tão comprometida quando recebe o que pediu, quando vem de uma forma inesperada, onde está a verdadeira fé e crença que a pessoa estava tão certa de possuir em abundância? Você não vê que é a crença e não a verdade que tem orquestrado todo o movimento na resposta à oração, com exceção, é claro, da intervenção da consciência divina? Essa intervenção é a única realidade em todo o procedimento. O resto é crença e esperança. Uma ginástica mental que utiliza as experiências passadas para medir o presente. Sua única verdade é a consciência divina, que conduz unicamente para o crescimento e perfeição. Se você confia plenamente que ela irá fazê-lo, faça uma pausa aqui para ler e reler os parágrafos anteriores, pois o que se passa em sua consciência é a base de suas experiências de sua vida. Pergunte a si mesmo: você realmente percebe, se dá conta, compreende que a realidade é a fonte de todo conhecimento e criatividade? Ou você simplesmente aceita essas palavras formalmente e reconhece a consciência divina apenas de uma maneira mental e superficial? Você vive em plena e completamente, minuto a minuto, no entendimento de que a consciência universal é a única realidade e a inteligência mais elevada operando na criação? Você depende consistentemente da sua suprema efetivação, orientação, ou você pensa que seria melhor viver segundo a sua própria vontade, finita em seus impulsos emocionais, por vezes confusos? Se você recebe uma orientação direta para seguir certo caminho, mas hesita, se perguntando se essa orientação o dirige para onde pensa querer ir, você está plenamente entregue à mais alta autoridade inteligente, a consciência divina? Não, é isso, uma indicação de que seu ego ainda está no controle. Inclusive, essas cartas, quando difundidas conforme o previsto, se tornarão crenças e não uma pura percepção espiritual daquilo que se originam essas palavras. Somente quando estas palavras forem levadas à meditação, depois de pedir pela iluminação espiritual, é que finalmente a realidade espiritual que está por trás delas chegará como um raio de luz à mente.
e você saberá que sabe. Aqueles que tenham evoluído o suficiente para viver em duas dimensões, vocês, cujas mentes podem mover-se para além do reino do intelecto humano em direção à dimensão mais elevada da realidade universal, provavelmente encontrarão muitas pessoas no futuro que rejeitarão as cartas, como se fossem a pura imaginação. Porém, não se entristeçam. Recordem o que eu estou dizendo agora. Vocês residem em duas dimensões, e ninguém pode passar além da dimensão do mero intelecto, antes de ter cumprido os pré-requisitos da iluminação espiritual. Estes são um verdadeiro despertar espiritual, conduzindo a uma profunda iluminação das atividades do ego e da personalidade, seguido por arrependimento, arrependimento e arrependimento. Este é o único caminho. O arrependimento leva à rejeição da dimensão magnético, emocional, de rejeição e ligação, que, em suas formas mais destrutivas, os humanos descrevem como pecado. Quando uma pessoa adentra a dimensão espiritual e é impregnada com as características da vida, a pessoa começa a compreender, por fim, saber que o impulso egóico humano de olhar apenas para o eu, em realidade, fecha a alma para o contínuo fluxo da vida divina, na mente, no coração, no corpo, nas relações e nas experiências diárias. Pensar em si mesmo é uma experiência terrena, humana. A entrega total e sincera da personalidade ao Pai Vida remove a barreira entre a dimensão espiritual e a alma. A pessoa já não tem que pensar em si mesma. Tudo que a vida divina, tudo que a vida divina é agora, flui no corpo, na mente, no coração, nas experiências e nas relações do indivíduo. Tal pessoa vive guiada pelo instinto e segue seu coração, o que se revelará perfeito no longo prazo. A vida divina sempre está aí para ser acessada, que a pessoa abandone a sua vontade e se dirija a ela em todas as suas necessidades. Você deve lembrar que me refiro ao momento em que você penetra a dimensão humana do intelecto, ultrapassa a sua confiança nele, nos meios materiais para conseguir o que quer da vida. Muitas pessoas acreditam que atingiram esse ponto do desenvolvimento espiritual, mas estão iludindo a si mesmas. Quando uma pessoa abandona a lógica e sabe, sem nenhuma dúvida, que pode confiar plenamente na orientação para alcançar objetivos inspirados, a sua vida muda. Os benefícios fluem em sua vida quando você compreende totalmente que a consciência divina é a realidade invisível, o poder trabalhando por trás das aparências exteriores de sua vida, movendo a força da energia inteligente para trazer satisfação às suas necessidades. Você não tem que negar as aparências, nem dedicar o poder do pensamento à condição que procura resolver. Tudo o que você tem de fazer é entregar a sua vontade pessoal e saber que à medida que seu intelecto limitado abre espaço, a realidade infinita se move para ordenar sua vida de uma maneira totalmente nova, para se afastar de todos os seus apoios do passado, para trazer à sua mente uma nova visão, para uma nova tarefa e conduzir você para as novas áreas de vida. Mas, quando isso ocorrer, você deve estar preparado para deixar-se levar completamente. Você deve liberar seu apego às seguranças do passado e saber que as seguranças maiores, ainda de uma natureza muito diferente, o esperam quando seguir a sua inspiração, uma vez que esse estado de existência espiritual e humana e bem-estar harmonioso depende inteiramente da habilidade de a pessoa fazer um contato real com a realidade divina. É imprescindível voltar uma e outra vez ao estudo profundo da realidade divina em si mesmo
e da maneira pela qual o impulso egocêntrico trabalha sem cessar na consciência humana, bloqueando as diretrizes intuitivas da vida divina e na mente. Neste momento, você está vivendo uma existência obscura, pesada, em lugar de viver conscientemente dentro da consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela invada e alegre o seu pensar e as suas experiências na vida. Você permanece encerrado no quadro mental e emocional dos impulsos eletromagnéticos, até que dirija o poder de sua vontade para dissolver conscientemente o tecido de suas crenças humanamente concebidas e chegue a ver com clareza que a sua realidade é a consciência divina, não a sua família, nem a sua conta bancária. Quando alcançar essa visão interior, entrará na luz e na luz habitará em você. Por causa do mal-estar e o cabo de guerra entre a alma em evolução e o ego humano, que exige parecer bom mais do que ser bom, é o que não suporta o pensamento de que poderia ser imperfeito. Há pouca gente neste momento recebendo inspiração e compartilhando com os outros, que fale da necessidade de passar um período de purificação interior. As pessoas modernas estão condicionadas aos serviços instantâneos, à luz instantânea, ao aquecimento instantâneo, à comida, à roupa e entretenimento instantâneos. Assim são atraídas para uma verdade que implica em autossacrifício, trabalho duro e total dedicação para o objetivo. Além disso, muitos mestres estão ganhando muito dinheiro com suas atividades e devem apresentar uma verdade que venda. Se seus mestres atuais falassem de um caminho que permitisse atingir as dimensões mais elevadas por meio de transferência da iluminação mental e pessoal, ainda assim seria necessário submeter-se ao intenso autoexame e à purificação das emoções magnéticas de ligação e rejeição. Continuo? Se você estiver no caminho ascendente para as dimensões espirituais mais elevadas, seu percurso se caracterizará por momentos de clara e brilhante autoinspiração e autoentendimento, frequentemente seguidos pela repugnância de si. Esse sentimento obscuro e doloroso é o contrário da emoção magnética, onde antes o ego se agarrava à sua visão essencial de si mesmo, como sendo maior e melhor que os outros. Agora começa a vislumbrar o fato angustiante de que talvez não seja só um pouco, mas muito imperfeito. Quando qualquer pessoa que atinge esse nível de desenvolvimento se encontrará andando no caminho da verdadeira humildade. Retome a sua coragem quando observar que isso está acontecendo com você. Você estará se separando de restos das crenças passadas e errôneas a respeito de si mesmo e de sua personalidade ilusória. Lembre-se de que a sua intenção, motivação ou convicção que proporciona a você poder criativo para fazer tudo o que você quer fazer. No momento em que deseja, de todo o coração, mudar a tendência normal de seus padrões emocionais magnéticos, você coloca esse processo em movimento. Se definir claramente os objetivos que deseja alcançar e os mantiver sempre diante da sua visão, escrevendo ou guardando na mente, em breve descobrirá que as mudanças desejadas se efetuarão em sua vida, em sua consciência. Quando isso ocorrer, você sentirá a leveza do espírito e terá momentos de pura alegria. Estará comprovando que a verdade do ser conduz os corações prisioneiros à perfeita liberdade da vida espiritual. Ao mesmo tempo, entenda que seu ego deve, pela necessidade de capacitá-lo a sobreviver, fazê-lo acreditar que você tem valor para si mesmo e para os outros. Qualquer sério desafio externo refere
referente ao valor do eu é altamente destrutivo. Um medo desesperado e uma diminuição da confiança interna levarão você à certeza de que não tem valor para o mundo e o suicídio pode ser o resultado natural. Portanto, o seu progresso deve ser e será gradual. Ninguém jamais deveria esperar que as pessoas mudassem completamente com conselhos ou momentos de inspiração. O crescimento somente pode acontecer gradualmente, com uma revelação interior depois da outra. Uma verdadeira revelação interior ocupará a mente de uma pessoa com um ponto de vista totalmente novo, e esse fará com que ela comece a abordar certas circunstâncias da vida de maneira diferente. Essa visão interior deve dirigir as ações da pessoa até que tenha sido completamente absorvida na consciência para toda a eternidade e torne-se parte da evolução da alma. Por exemplo, um homem pode ter a ideia de que terá sucesso na vida se impuser a sua vontade de maneira agressiva sobre aqueles que estiverem dentro do seu campo de ação. Ele pode acreditar que, se gritar, será ouvido melhor. Depois, talvez, desperte para o fato de que ninguém gosta muito dele e de seus empregados e amigos o evitam. Então, talvez se torne ainda mais agressivo, porque se sente humilhado. Ou então, se ele é uma alma em evolução, pergunte o que pode fazer a respeito do seu isolamento. No momento em que a vida divina penetrar em sua consciência, psique, e fizer com que se dê conta de que ele mesmo afasta as pessoas com quem grita, terá um relâmpago de inspiração. Compreenderá que para ser feliz e ter sucesso, deve tratar os outros como ele gostaria que o tratassem. Você poderia dizer que essa percepção não é necessariamente inspirada, mas apenas nascida do senso comum, que ele mesmo foi responsável por chegar a essa compreensão. No entanto, não é assim. Os pensamentos do ego são ditados pelos impulsos de ligação e rejeição, e qualquer nova sabedoria vem da inteligência amorosa. Esse poderá ser o último relâmpago de inspiração que terá, mas se ele verdadeiramente está num caminho espiritual e buscando as dimensões mais elevadas da realização, gradualmente perceberá que essa primeira superação do ego não é suficiente. Ele começará a ver outros padrões de comportamentos egóico, dos quais não suspeitava, e colocará outro objetivo fora do alcance no momento. Mas, no momento, onde que eu parei? Ele poderá ser o último relâmpago de inspiração que terá, mas se ele verdadeiramente está no caminho espiritual e buscando as dimensões mais elevadas de realização, gradualmente perceberá que essa primeira superação do ego não é suficiente. Ele começará a ver outros padrões de comportamento egóico, do qual não suspeitava, e colocará outro objetivo fora do alcance no momento, mas que em breve, em oração e reflexão, também atingirá. Dessa maneira, as frequências vibratórias de sua consciência se elevarão e ele se moverá gradualmente para os reinos celestiais da consciência, ou reinos dos céus. Um outro exemplo pode ser de uma mulher que só se sinta segura pela imutabilidade de seu estado atual. Ela tem medo de se expressar quando é tratada com desrespeito. Essa pessoa humilde, embora se sinta mais à vontade, se refugiando no silêncio, sofrerá também com um profundo ressentimento, porque a sua personalidade passiva não é respeitada. Tal pessoa geralmente se volta para a religião em busca de conforto e segurança, e porque não compreende as leis da existência. Ela provavelmente permanecerá imóvel em sua humildade até o fim de seu tempo na Terra. De fato, por causa de minhas palavras registradas nos evangelhos,
Benditos sejam os mansos, porque eles herdarão a terra. A igreja ensinou que a humildade é recomendável, e talvez essa mulher sinta que só a humildade é o caminho para a luz. Entretanto, se essa pequena e humildade mulher encontrar a verdade referente ao ser e encontrar o caminho correto para fazer o contato com a consciência universal, ela acabará por compreender claramente que, espiritualmente, é igual a todos os demais. Ela será inspirada para expressar-se e terá força para falar a sua verdade de uma maneira mais confiante e atraente. As pessoas começarão a respeitar essa nova pessoa e ela estará manifestando o desenvolvimento espiritual interior, que ganhou duramente seus momentos passados em meditação. Lembre-se de que você não está na Terra para agradar a Deus, conforme diz a sua igreja. Está na Terra para expressar Deus. Ai, que lindo isso! Você não está na Terra para agradar a Deus, você está na Terra para expressar Deus. E para fazer um contato que cada vez mais próximo com a consciência universal, até que fique livre da escravidão magnética emocional. Devo deixar claro que minhas palavras foram mal interpretadas no Evangelho. Eu disse, bem-aventurados são aqueles de coração pacífico, porque eles herdarão a terra. Se você contemplar o mundo, verás que aqueles países de coração pacífico prosperaram e vivem em harmonia com seus vizinhos. Onde há confusão e assassinatos, essa turbulência é a manifestação direta da consciência de seus habitantes. Tal consciência destrói um país e gera pobreza e doença. Às vezes, um país como o Tibete, que adora o seu próprio isolamento, rituais e crenças espirituais, pode estar sufocando a si mesmo sobre o peso de suas próprias criações humanas espirituais. Seus habitantes necessitam ser forçados a sair para o mundo turbulento para pôr à prova suas crenças. Eles também levam o que é real em seu pensar para aqueles que estão sobrecarregados com reações magnético-emocionais à vida. Eles são, em parte, o meio para aliviar a dor experimentada na sociedade moderna. Enquanto você estiver neste caminho para a luz, para os reinos celestiais da consciência divina, sem dúvida terá experiências difíceis e agitadas até alcançar o verdadeiro objetivo. Você experimentará momentos de maravilhosa alegria e momentos em que o coração pesará e suas emoções o perturbarão, pois sentirá que há uma barreira impenetrável entre você e a consciência divina. Acho que vou ler até ler a fé, sabe? Talvez você tenha ouvido falar desses tempos escuros de aflição interior, quando uma pessoa já não sabe o que ela é, nem o que ela deveria fazer ou aonde ela deveria ir. Depois, de repente, justamente, quando esse isolamento espiritual tornar-se insuportável e o buscador entrega o seu eu interior completamente, a luz ilumina a sua mente e a pessoa vê alguma verdade maravilhosamente profunda sobre a existência e percebe com mais clareza a sua fonte do ser. E então se enche de alegria porque Deus falou. Sim, a vida divina entrou em sua consciência e elevou em segurança para alcançar a consciência espiritual suprema dos reinos celestiais, o reino dos céus. Portanto, o caminho para avançar é através dos momentos de profundas revelações. Esses momentos devem ser valorizados e guardados na memória. Do contrário, todo o dedicado trabalho do eu se perderá e o buscador retrocederá continuamente para o início de sua busca. Acho que eu vou parar aqui, né? Que legal. Eu entrei aqui no Instagram, tá ao vivo. Tenho... Eu mexi aqui. Então, gente, que carta maravilhosa, hein? Adorei.
várias coisas ficaram aqui para mim, na verdade. Primeiro é aquela coisa que ele fala, né, que tudo que a gente vive é a nossa crença, né, tudo que a gente vive na nossa realidade é a nossa crença, né, então, acho que ele vem falando muito disso da mente, né, o quanto que a mente ela, a forma que a gente vê o mundo, né, como que a gente compreende o mundo, está baseado a partir desse lugar da nossa mente, né. Ao mesmo tempo, eu gostei muito daquela parte, para mim ficou muito essa parte que ele fala sobre o ego, né, por causa essa necessidade de parecer bom e ser bom. Isso eu achei bem interessante também, porque essa coisa que todo mundo quer instantâneo, sabe, que as coisas rápidas, que as coisas de uma hora para outra, quer, sente inseguro, então tem a ver com essa conexão com a baixa frequência, né, da consciência divina, e aí eu me conecto na consciência do ego. E aí ele fala aqui, né, que, por causa essa guerra entre a evolução da alma e a evolução e o ego, faz a gente achar que a gente é imperfeito, mas a gente não é imperfeito, a gente é puro, é perfeito, é divino, né. A gente tem imperfeição humana, mas nós somos uma consciência pura e divina. Então, eu fiquei muito interessada, porque ao mesmo tempo ele fala aqui que os mestres e essa coisa, o tomar cuidado, né, com, pessoas que vendem um caminho espiritual, que venda, tem que tomar cuidado, né, porque o verdadeiro caminho espiritual é a reforma íntima, né, é um trabalho longo, com disciplina, com muita meditação, com muita, harmonização interior. Então, essa parte eu achei bem interessante, assim, ficou bastante para mim. E que a gente tem que resgatar a nossa coragem, sempre que achar que a gente não está conseguindo trazer a nossa força espiritual, né, então, essa necessidade de trazer que ele fala, né, retorne a sua coragem e lembre-se qual que é a nossa intenção e convicção, porque quando a gente está conectado com a consciência divina, a gente é criativo, a gente, né, tá se colocando no mundo de uma forma amorosa e criativa, porque a gente está expressando a consciência divina. Então, achei bem legal. E aí o que também achei isso incrível aqui, que ele falou que acho que ninguém deveria mudar por conselhos ou inspirações, nessa parte, porque isso não muda ninguém, o que vai mudar, tipo, é a vida, né, é as revelações, é a experiência, é o que vai fazendo a gente se expandir. E que, e aí essa coisa no final que eu amei também é que ele fala, né, sobre a gente não veio aqui para expressar Deus, né, mas para ser em Deus. Ai, achei lindo isso. Não é isso que ele falou? Que a gente não veio para adorar um Deus, a gente veio para ser a expressão de Deus. E que ser pacífico tem a ver com não quer dizer que eu sou um bobo, né, não quer dizer que eu sou uma pessoa e sim alguém que tem essa força interior, né, para expressar o divino. Então isso que ficou para mim. E na verdade isso muda toda uma perspectiva, né? Porque ele fala, não deve agradar a Deus, né? Porque todo momento, toda religião prega esse negócio de, tipo, ou você está fazendo uma coisa que Deus gosta ou que ele não gosta, né? Então você está tentando agradar a Deus. É. E é diferente, você fala, pô, tô expressando a Deus. Então você expressa os atributos de Deus, né? Então, putz, é totalmente diferente. Então, que momentos você está expressando ou não esses atributos? Muda tudo, é uma... Isso é mó legal, porque, desculpa, amor, porque eu ontem ali no livro lá da Morte, Um Dia que Vale a Pena Viver, se Deus dá aquilo que eu gosto, nas minhas orações a gente é amigo. Agora, se você não dá aquilo que eu quero, aí eu não sei se eu gosto muito de você, Deus, vou te punir, né? E ele falou justamente isso, né? Tipo, do pedir aí, né? De Deus atender ou não, e você tá aberto a receber, que pode ser uma mudança completa de vida. Aí você pede, mas você, não, você quer receber aqui, ó.
um pequenininho. Se for uma mudança muito, eu não quero muito, não. Sabe? Então, realmente é complicado porque tem o ego, né, nessa questão. E o ego, ele quer ditar aquilo que é certo e o que não é, né? Então, putz, para receber tem que ser nas minhas condições, não nas condições que é uma condição que vai proporcionar um enriquecimento maior, né? Então, isso é muito, tipo, se você ver, complexo, né? A gente pede, mas a gente está disposto a aceitar parte daquilo que a gente pediu, porque as consequências podem ser maiores do que a gente queira. Exatamente. Porque às vezes pode ser uma mudança de um relacionamento. Você vai lidar com o desapego, né? Vai lidar com o desapego daquilo que você pede. Achei, tipo, isso fantástico também. O quanto também a gente não está desconectado com a verdade interior do divino, né? Porque quando você pede alguma coisa para o divino, para Deus, e quer determinar o resultado, que festa, que entrega, ele fala, é entrega total. Uhum. Que é isso, né? Perfeito, é isso mesmo. E é complicado, né, da gente dizer, porque realmente cada um vai ter um caminho, né? E tem que estar muito a fé, né? Então entra na questão da fé. Então quem realmente tem essa fé de aceitar completamente. E outra coisa que ficou aqui para mim é com relação a ele fala, né? Se você quer alguma coisa, você manter ali na intenção, na convicção, e manter na sua tela mental, né? Aquilo que você quer alcançar e que você quer mudar. Mas com relação aos seus comportamentos, às suas atitudes, né? Então, a gente pede muitas coisas externas, quero comprar um carro, quero conseguir um emprego, quero um aumento, quero sei lá. Mas enquanto eu peço, puta, quero me tornar um melhor, quero me iluminar, quero me compreender, quero ter sabe, quanto que de virtudes a gente vem pedindo para ter, ao invés de só pedir coisas que agradem o ego. Total. Isso, Totalmente. Totalmente. Muito bom. Uhum. Porque fica só pedindo coisas que alimentam o ego, né? Só o ter. Mas se esquece que a gente está aqui para ter uma expressão de revelações interiores, né? Gostei dessa palavra que ele fala, né? E isso vai vir através das nossas mudanças de atitudes que não tem a ver com o ego, né? Exato. Ele falou bastante do ego aqui, né? Que ele falou que assim, os pensamentos do ego são ditados somente pelos impulsos da ligação e rejeição. E qualquer nova sabedoria vem da inteligência amorosa. Então, quando a gente está na dimensão do ego, eu estou só o tempo inteiro, tipo, luta ou fuga, me veio isso aqui, sabe? O tempo inteiro reagindo. Quando eu estou na dimensão do ego. Agora, quando a gente traz a consciência amorosa, na verdade, a gente está permitindo que venha insight, né? Uhum. Vem novidade para o nosso caminho. E outra coisa que é legal que ele fala também é da questão de você pedir por iluminação, né? Ainda voltando ao tópico anterior, mas que fala assim, você acha que você sabe, mas você não sabe. Você só vai saber quando você levar para meditação o seu pedido de iluminação, e aí tudo estará conectado e você compreenderá, né? Você terá você saberá que sabe. Isso é muito engraçado, porque... Você, como é que é? Não, é da questão quando você, tipo, ele fala da consciência universal, né? De você perceber a realidade, da flui da vida e tudo mais. Aí ele fala assim, para você levar esse assunto para meditação. Que aí, que tá falando assim, se você recebe uma inspiração, você segue. Tipo, e às vezes a gente não segue, né? A gente, putz, será que é? Será que não é? Será que... E aí fala assim, peça pela iluminação, somente quando você meditar nesse pedido, você compreenderá que você sabe o que é realmente, o que é esse fluir da vida, o que a vida está te mostrando. Então, você tem que realmente fazer um trabalho de se colocar à disposição e querer realmente aquilo, né? Esse estado de iluminação. Uhum. E isso é bem interessante que você está falando. E aí me veio aqui essa parte que ele falou também que sobre as crenças, né, que são humanas, que são concebidas, que vai chegando na nossa vida e que ver com clareza que a sua realidade é a consciência divina, não a sua família, nem a sua conta bancária. E quando alcançar essa visão interior, entrará na luz e a luz habitará em você.
Então, você vê que não é que a gente não vai cuidar da nossa família, não vai, né? Mas, assim, a gente tem um caminho espiritual sozinho, é isso que eu entendo, né? Um caminho que é seu, que é a conexão com a consciência divina, né? Então, o quanto que às vezes a gente vai se perdendo naquilo que é uma realidade real, sabe? De evolução espiritual. Então, achei bem interessante. E eu adorei isso que ele falou, que tudo que é instantâneo, né? Que me lembrou daquele do miojo, sabe? Tudo que é rapidez, assim, isso é bem forte. Que mais? Acho que teve uma pegada ali que ele falou também da questão do... Aqui, né, tipo, na matéria em si, nos domínios do ego, o que conta, tipo, ele fala como um pré-requisito da iluminação, tipo, ele fala assim, como se a gente só valorizasse os níveis de intelecto, né? Então, as pessoas cada vez com intelecto maior são as pessoas, sei lá, mais valorizadas. Mas que, na verdade, isso não tem nada a ver, né? Que a real... O que é mais valorizado realmente é a iluminação espiritual. E quando a pessoa começa a se dar conta dessa iluminação, que não é somente o intelecto que conta, começa a vir essa questão do arrependimento, né? Então começa a gerar diversas dores. E aí, já aquele impulso de ligação e rejeição, né? A pessoa não quer mais e fica naquele que a gente já viu nas cartas anteriores. Então, realmente é interessante ver, né? Que, tipo, o intelecto talvez seja importante, mas ter a consciência dos atributos de virtudes também são o caminho para a iluminação espiritual. Perfeito. Porque também a gente não vai acessar o divino através do intelecto. Não é através da mente racional, né? É o que transcende a mente, os pensamentos, porque está numa outra camada do sentir. Então, porque não é o nosso leitura, não é o nosso diploma, não é nada disso que a gente vai efetivamente levar. É o que, como a gente caminhou na Terra, né? Que ele fala justamente dessa parte, acho que você está falando, que ele fala bem aqui, né? Sobre o seu tempo na Terra, né? O que a gente veio fazer na Terra. Tem algum lugar ele falou exatamente uma frase dessa. Então, isso é muito interessante, porque faz a gente tomar consciência de como que a gente está vivendo a nossa vida, né? De como que a gente Isso, que não é liderado pelo ego, né? Mais intelecto, mais intelecto, mais intelecto, é o ego falando. É ego, é. Aham. Exatamente. Exatamente. E isso é muito legal, porque a gente tem que ficar atento durante o nosso dia a dia, o quanto que a gente está conectado e permitindo que a vida divina se expresse. Ó, viu que ele fala? A vida divina sempre está aí para ser acessada, sempre que a pessoa abandone a sua própria vontade própria e se dirige a ela em todas as suas necessidades. Mas a gente é crianças, que fica tentando resolver tudo sozinho, né? Não se entrega, porque essa dimensão humana do intelecto não deixa que a gente leve, né, a conexão. Essa parte é bem legal. Nossa, tem muita coisa bacana aqui. É o que ele fala do pensar em si mesmo, né? Fecha você a vida divina. Exato, né? Tudo que você tem que fazer é entregar a sua vontade pessoal e saber que à medida que seu intelecto limitado abre espaço à realidade infinita. Imagina uma realidade infinita. Não é uma realidade limitada. Quem tem limitação é o ego, né? A mente. E o que o que é muito interessante que eu vejo nesse sentido é que, por exemplo, quanto mais você estuda, talvez você caminha por um caminho mais científico, mas literalmente você bloqueia mais, porque se você estuda tanto, você vai falar, puta, como que eu posso falar que uma caneta é uma matéria, sei lá, um exemplo, besta. Mas, entendeu? Você está cada vez mais limitando, putz, você tem um infinito aqui, aí você fala, não, aquilo que é conhecido pelo intelecto humano que foi provado é isso aqui. Então, puta, em vez de olhar tudo isso aqui, eu tô olhando só, reduzindo A sua mente, né? a E aí ele capacidade. fala aqui, aí você não consegue se mover para ordenar a sua vida de uma maneira totalmente nova.
para se afastar de todos os seus apoios do passado e para trazer à sua mente uma nova visão para uma nova tarefa e conduzir você por umas novas áreas de atividade da vida. E aí, ele fala, deixa-se levar-se, né? O quanto que a gente se deixa levar-se pelo divino. Ai, que lindo! Bom, eu acho que a gente... Tá uma delícia, mas acho que a gente precisava caminhar, né? Então, pessoal, aqui do Instagram, eu vou deixar só essa live, a gente sempre, todo domingo a gente faz esse estudo, então, quem tiver interesse de participar domingo do que vem, às 8 da manhã, só mandar uma mensagem que a gente envia o link do Zoom, mas, então, que a gente possa lembrar que essa semana a gente permita-se entregar-se, deixar-se levar-se pela consciência divina e amorosa. Então, um super beijo para todo mundo e até mais. Então, vamos nós aqui fazer nosso fechamento. E que, com muita alegria... O Divino diz, né, que nós temos e podemos acessar a todo momento essa realidade maravilhosa, espiritual. Então, fechando os nossos olhos. E nesse momento, apenas trazendo a consciência da realidade divina. E aí, de repente, trazendo as virtudes que a gente quer olhar, trabalhar. Pedir para essa consciência divina, amorosa, para trabalhar em nós. Então, ficar em silêncio por alguns instantes, para que a gente estabeleça esse contato, reconheça esse contato. Então, com a profunda humildade, pedimos a consciência divina, criativa, a realidade infinita,
que possamos ultrapassar as barreiras do nosso ego, da nossa mente, e ir em direção ao pai, à mãe, e que possamos nos realizar em vida, trazer o céu para a terra. Então, vamos imaginar essa luz dourada em nossas vidas, inspirando para nossa semana, que seja uma semana inspirada na realidade infinita, e que todos os seres sejam livres do medo, do sofrimento, que todos os seres encontrem a paz, que eu seja feliz, livre do medo e do sofrimento, que eu encontre a paz e que nosso dia a dia seja manifestação de pura consciência divina. Tirar uma cartinha para mim, para Tuti. Então, uma cartinha para nós, para as pessoas que estão vendo. Fé. Confiar no que não se vê e não se conhece. É caminhar com firmeza na escuridão, na certeza que alguém guia os nossos passos. Acreditar no que não se compreende é a força que nos impulsiona, nos protege e nos cura. Fé. Gratidão, meu amor. Gratidão a todos. Um beijo e até domingo que vem. Tchau. Tchau, tchau.